3 anos e meio. E aí vai ser o tempo de nós estarmos mais unidos do que nunca. Mas enquanto este anticristo não aparece, viva a sua vida normal. Estude, faça vestibular, faça faculdade, termine seus estudos, trabalhe, tenha sonhos, tenha projetos, porque, como eu disse, pode acontecer daqui 1 ano, pode acontecer 10 anos, pode acontecer daqui 20 anos, não sei. Eu creio que não é por muito tempo, mas nós não podemos marcar data. Então nós temos que viver a nossa vida normal. Agora veja bem, na segunda carta, aliás, nós lemos na primeira carta as orientações que Paulo deu à igreja de Tessalônica. Agora vamos lá para a primeira carta. Na primeira carta, ele dá mais algumas instruções sobre como nós devemos viver, sobre como nós devemos proceder. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós lemos o capítulo 2 da segunda carta. Agora nós vamos ler o capítulo 4 da primeira carta. Primeiro aos Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. O texto já está projetado, quem não achou na Bíblia pode acompanhar aí no telão, que diz assim: Irmãos, primeiras aos Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro, ele dá uma explicação breve com relação àqueles que já partiram, os que partiram antes de nós, os que arrumaram as suas malas e foram para outra pátria antes de nós, os que já morreram. Paulo traz um recado para nós não nos entristecermos com relação a esses, para nós termos esperança, porque eles estão simplesmente, como alguns falam, no sono da morte. Eles já estão no paraíso, porque nós sabemos que, a partir do momento que passamos dessa vida, vamos para o paraíso. Jesus não prometeu ao ladrão, hoje, ao ladrão da cruz, hoje mesmo estará subindo no paraíso. O que é esse paraíso? Eu imagino um lindo jardim, como muitos que já tiveram uma experiência de quase morte, ou uma experiência de morte e ressurreição. Eles contam que eles sempre falam desse jardim, todos, tem um, eles sempre falam, aquelas pessoas que tiveram uma morte clínica, ficaram mortos por algum tempo e depois voltaram à vida, todos eles são unânimes em falar de um jardim. Então eu imagino o seguinte: como a nossa reunião com Cristo, ou a reunião daqueles que morreram antes, a reunião com Cristo, vamos falar de outra forma. Imagine assim, um jardim seria os portais de entrada das mansões celestiais. Imagine assim, uma grande mansão, e aqueles que morreram estão no jardim, que fica do lado de fora da mansão, já estão ali, como se esperando o dia do nosso arrebatamento, para que nós juntos com eles entremos às portas da mansão. Mais ou menos assim, só para a gente
ter um vislumbre. Como na eternidade não existe contagem de tempo, eles podem ter morrido no primeiro século, há quase 2000 anos. Só que para eles esses 2000 anos passa assim num relance, porque lá não tem contagem de tempo. A eternidade não tem dia, mês, ano, não tem contagem. Então para eles é como se eles tivessem dormido e de repente sonharam que estão no jardim, lindo jardim, sentindo aquela paz, sentindo aquela alegria, sentindo aquela leveza, não lembrando das coisas que passaram aqui na terra, como se nós dormíssemos e sonhássemos um lindo sonho. Imagine assim, o sono da morte. Você morreu, você passa a viver um sonho muito lindo, um jardim muito lindo, bonito, e de repente, esse tempo, ainda que seja 10, 20, 30, 40, 100 anos, passa assim no relance, como um sonho mesmo. E de repente, eles acordam, ou seja, ressuscitam para uma nova vida, porque eles vão ressuscitar antes de nós subirmos. Nós subimos, somos arrebatados, nos encontramos com Ele, e juntos todo mundo entra nas mansões celestiais. Mais ou menos isso. Eles estão então nos portões do céu, porque aqui está dizendo, olha, irmãos, quanto aos que dormem, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, versículo 15, do capítulo 4 da 1 aos Tessalonicenses: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Os que dormem, é o sono da morte. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos, esse descerá dos céus, não significa que ele vai pisar na terra, ele vai nos atrair nas nuvens, ele nos atrairá do alto. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Com o Senhor para sempre. Para sempre. Toda a eternidade. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Deu para entender? Os que já morreram, mesmo que foi há 1000 anos atrás, estão no sono da morte, vivendo um lindo sonho no jardim. Isso para eles, esse tempo passa assim, como um sonho, porque lá não tem contagem do tempo. Vai chegar o dia que nós seremos arrebatados, e aí nos encontraremos com eles e entraremos juntos para os portões celestiais. Então por isso que Paulo fala assim, com relação àqueles que perderam os seus entes queridos, não se preocupem, eles estão dormindo o sono da morte, eles estão no lindo sonho. Pastor, e aqueles que morreram sem Cristo? Se os que morreram com Cristo já estão no lindo sonho da morte, um lindo sonho, aqueles que morreram sem Cristo já estão vivendo um pesadelo, um tormento, que é apenas um tormento, um pesadelo, que intensificará quando eles finalmente forem lançados no inferno. E isso vai acontecer só lá no final de todas as coisas, depois da grande tribulação, depois do período chamado milênio, quando chegar o dia do juízo final. Aí aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados para receber a sua sentença, o julgamento final que vai lançá-los no inferno. O pesadelo deles vai demorar um pouco mais. O sono da morte dos justos será mais curto. O pesadelo dos que foram sem Cristo vai durar um tempo maior, até chegar o final de todas as coisas, quando então serão lançados no inferno. Agora,
O que cabe a nós fazer? Qual foi o conselho que Paulo deu à igreja de Tessalônica, antes que Jesus voltasse? Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores e parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Para terminarmos então, queridos, o que cabe a nós fazermos? Primeiro, saber que o dia do Senhor vem como ladrão, sem dar aviso, né? O dia do Senhor vem como ladrão, ladrão não dá aviso, vem de repente. Essa noite tinha um noinha aí roubando nossas lâmpadas aí da frente da igreja. Aí o Heber estava acordado, era 5 da manhã. Ele viu na câmera, pai, estou entrando aqui. Parecia que ele estava entrando, ele pôs o vaso do carro na frente da porta, subiu, mas a pessoa queria pular o muro. Aí eu já abri a janela, já dei um grito lá de cima. Ei! Os vizinhos todos devem ter ouvido, mas o cara parece que não ouviu, continuou mexendo. Aí eu olhei da câmera, olha, ele está roubando a nossa lâmpada, olha que safado. Noinha do cara, está roubando a lâmpada. Aí daqui a pouco ele tirou, enfiou no bolso e foi embora. Aí quando eu saí fora de manhã, estava o vaso na frente da porta e já não estava mais a lâmpada de LED. Safado, só porque era de LED, se fosse lâmpada comum não levava, né? Mas deixa ele, está na mão de Deus, né? Eu lembro que uma vez fez isso aí na Figueira com um refletor, passou um bom tempo na cadeia, só depois de muito tempo que ele saiu, porque eu entrego na mão de Deus mesmo. Outro que costumava fazer já nem está vivo mais. E assim, eu não vejo um ladrão que se dá bem mexendo nas coisas de Deus, não vejo. Todos eles acabam tendo um final ruim, todos eles ou acabam mortos ou vão para a cadeia, né? Não é que a gente joga praga, mas a gente entrega na mão de Deus. Aí quando a gente entrega na mão de Deus, Deus sabe o que faz e faz o mais correto. Isso vale também para você. Se mexerem com você, mexerem nas suas coisas, sabe que aquele que mexe com o povo de Deus, né, ele não se dá bem. Então, fica tranquilo, mexeu com você, tirou alguma coisa tua, paga caro mesmo, né? Ele que seja uma lâmpada. Mas veja, o ladrão ele vem assim, ele vem sem avisar, ele vem de repente, ele vem quando ninguém espera. Aí Paulo fala para nós: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Então, Paulo está dizendo: olha, sejam sóbrios, não se embriaguem, ou seja, não se embriaguem com as coisas do mundo. Não fiquem aqui, olha, iludidos com as coisas do mundo. Não durmam, não é que nós devemos ficar em vigília, acordado toda noite, não. Não durmam, quer dizer, fiquem atentos, vigilantes, percebam as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não durma, vigie, fique atento, é isso que a palavra de Deus diz. Outro recado:
Vistam a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Mantenha a sua fé, mantenha-se no amor de Deus, tenha esperança da salvação, porque se nós perdemos a esperança da salvação, nos apostatamos da fé, nos desviamos, abandonamos a fé. O versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse dia da ira? Eu já falei, é a segunda metade da grande tribulação. Aí sim, Deus vai derramar as 7 taças da ira, o nome de Jesus, as 7 taças da ira. Deus vai derramar a sua ira violentamente sobre a terra, acontecerão todos aqueles cataclismas, todas aquelas desordens mundiais que nós falamos no domingo passado. Está lá no capítulo 16 do Apocalipse. Esse é o dia da ira do Senhor, quando as 7 trombetas tocaram, ele derramar as 7 taças da ira. E nós não fomos destinados para esse dia, porque quando chegar essa metade da grande tribulação, nós já estaremos mais aqui, mas já teríamos sido arrebatados. E para terminarmos mesmo, versículo 10 diz: ele morreu por nós. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ele quer que nós vivamos unidos a Ele. O que é viver unidos com Cristo? Viver unido com Cristo, estar em comunhão com Ele, vivendo para Ele, andando com Ele. Ou seja, você está na rua, você está unido com Cristo, orando no seu pensamento, meditando nas palavras dele. Você está em casa, dormindo, fazendo qualquer coisa, você está unido com Cristo na comunhão do vosso espírito, nas orações, na palavra, nos louvores. Você está vivendo unido a Ele. Você não está vivendo para as coisas não somente desse mundo, mas você já está em outra dimensão. Você está vivendo em comunhão íntima com o Senhor. Isso tem que ser cada dia mais tem que estar no nosso ser, isso, esse desejo de vivermos unidos a Ele, vestindo a couraça da fé, nos revestindo de fé, do amor, e como capacete da nossa cabeça a esperança da salvação, tendo sempre isso em mente, que nós somos salvos, fomos salvos, seremos salvos para sempre. Não desvie isso do seu pensamento, não desvie. Você está salvo, foi salvo, será salvo para sempre. Tenha isso na sua mente. Então, como salvo, porte-se como deve se portar, ou seja, vivendo unido com Cristo. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, porque a tua palavra mais uma vez nos alertou, a tua palavra mais uma vez falou no nosso coração sobre como devemos proceder, sobre como devemos estar, sobre como devemos viver nesses dias finais, nesses dias que antecedem a sua volta, Jesus. E como tal, nós queremos viver assim. Nós não queremos viver enganados, iludidos, embriagados pelos prazeres do mundo, vivendo de forma a estarmos distraídos. Não, nós queremos estar sóbrios, não distraídos. Queremos estar vivendo de uma forma correta, andando à luz, andando contigo, tendo comunhão contigo, tendo uma união pessoal e íntima contigo, tendo a Ti no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa oração, no nosso espírito, uma comunhão contínua. Nos ajude, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Para isso, precisamos de Ti. Guarda-nos essa fé, guarda-nos no Teu amor, guarda-nos na Tua comunhão, para que não venhamos nos desviar, caímos na apostasia, como muitos já estão caindo. Nos ajude. Em nome de Jesus.
não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós. Que com essas palavras, nosso coração possa estar tranquilizado, possa estar sossegado, descansado nos braços do Pai, sabendo que Ele foi, mas Ele foi simplesmente para nos preparar lugar, para que nós estejamos sempre, para sempre com Ele. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco e convosco permaneça. Amém? Amanhã, às 15 horas, tem uma reunião das senhoras aqui à tarde da bênção. Muito bom. E domingo de manhã estaremos juntos novamente às 10 e às 19 horas, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.